Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast da Inovativos, que é uma realização do grupo Innovation Experience e que conta com o apoio do Movimento Inovação Digital e da Olus. Bom, hoje eu queria bater um papo super interessante e importante aqui com vocês sobre um tema que para nós assim é extremamente relevante, ainda mais dentro desse contexto onde o canal de atendimento cada vez está no centro das decisões, dos negócios. O tema é gestão omnicanal eficiente. Conheça a estratégia da startup que aprimorou a autonomia no atendimento e ampliou as ações de Customer Experience. Qual é a startup? Quem ajudou? A gente vai conhecer daqui a pouco, né? Bom, antes eu gostaria que a gente se apresentasse, né? O meu nome é Ivan Ventura, eu sou gerente de projetos e inteligência do grupo Innovation Experience. E aqui eu quero começar com a Fernanda. Que se apresentasse, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem? Oi, gente. Assim, primeiro, eu tô muito feliz, né, de estar aqui com todos vocês, participando desse podcast. Meu nome é Fernanda Góes, eu sou uma das sócias da Olus e também cuido da área mais legal de toda a empresa, que é a área de vendas. Falando um pouquinho até do que, né, do que é a Olus, o que somos. Para quem não conhece, inclusive, nos siga, @Olus Tecnologia aí nas redes sociais. Somos uma empresa focada em disponibilizar boas experiências entre cliente e empresa. Isso tanto no meio físico quanto digital. E digital, né? Hoje em dia, depois da pandemia, a gente tem consumidores aí que têm outras características depois da experiência que ele teve, né? Só fazendo compra digital. E a gente tem que tornar isso possível dentro de um ambiente físico também. Então, a gente tem uma plataforma, Omnichannel, que disponibiliza de um orquestrador, onde a gente consegue ter toda a fluidez de jornadas, né? E foi essa plataforma, inclusive, que a gente implementou na Credpago e que a gente vai contar um pouquinho aqui para vocês. Bacana. Então, por favor, Honorato, se apresente e conte um pouco sobre a Credipago pra gente. Bom, legal. Olá para você que está assistindo a gente. Então, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando hoje um pouquinho do nosso relacionamento entre Olus e Credipago. Bom, eu cuido ali da parte de atendimento, SAC/CS da Credipago, e o nosso desafio ele realmente é um infinito, né? Então, já trabalhando com experiência de cliente, atuando ali na área de atendimento há de 16, 17 anos, então hoje atuando e tentando ajudar o máximo possível dentro da minha operação na Credipago. E a Credipago, para você que está assistindo, que não conhece, ela pode facilitar ali a sua intenção, né, de alugar de forma rápida e fácil um imóvel. Então, nós somos uma startup hoje no mercado aí há 5 anos, facilitando o ingresso das pessoas a uma alocação de imóvel. Credipago é uma empresa de garantia locatícia, onde a gente realmente veio para desburocratizar todo o processo e todo o mercado imobiliário. Então, estamos aí. Para você que não conhece, vou pegar a deixa da Fernanda. Acesse lá credipago.com.br e, enfim, venha ser meu cliente ali. O nosso foco ali é realmente, junto com todas as imobiliárias, é realmente facilitar o acesso ao nosso serviço. Então, e também, óbvio, garantir a satisfação do nosso cliente, que é o nosso inquilino. Legal. Então vamos lá, deixa eu só fazer uma introdução aqui do que a gente vai bater um papo hoje. Além de contar o case, né, evidentemente, da Credipago, a gente quer também aqui fazer um contexto, entender como que é esse momento da omnicanalidade e até o tema que a gente colocou ali, gestão omnicanal eficiente, né? A gente parte do pressuposto que empresas digitais elas já nascem com uma vantagem, pelo menos no relacionamento, né? Por já ter um canal ali digital já fluindo, enfim, e aí ele precisaria apenas ser ajustado para crescer. Mas aí entra esse ponto. Quer dizer, mesmo essas empresas, com você tendo um canal digital, elas também precisam ter um aprimoramento. Isso é o que leva da eficiência. E eficiência, evidentemente, é um valor que muda com o tempo. Se você realmente não mudar, não aprimorar, você não é eficiente, né? E aí eu queria pegar um pouco da sua experiência nesse ponto, Fer, justamente nesse ponto. Como é que é o momento, assim, né? Eu queria que você fizesse esse overview, assim, desse momento da omnicanalidade de uma maneira geral que você vê, assim, nas empresas, assim. Olha, isso é o que eu vivo, né, o que eu respiro, sobre como que a gente pode ser verdadeiramente omnicanal. Tem muitas plataformas que
dizem que são, e no fim a gente encontra muitas soluções que são multicanais. E aí que tá o ponto, né? A gente tem diversos canais disponíveis, às vezes, para os nossos clientes, né? Na verdade, para o cliente do nosso cliente, de maneira não integrada, né? E isso faz com que a jornada ela não seja fluida. Ou seja, eu, Fernanda, inicio um contato por WhatsApp, depois eu vou para a voz e eu tenho que repetir tudo o que eu falei no WhatsApp. Aí, às vezes, eu pego um atendente também que está despreparado por uma questão de falta de integração sistêmica, falta de dados, e isso é um ciclo sem fim. A questão de nascer digital, claramente você tem pessoas no engajamento diferente por já nascer dessa forma, mas isso não tira o desafio de você ter que, de certa maneira, tomar muito cuidado para que você consiga fazer toda essa conexão entre todos os canais. E para o cliente, ele não tem que ter a sensação de que tudo está desconectado. Ele precisa iniciar o atendimento com fluidez por todos os canais. É bem difícil, né, chegar nesse ponto. A tecnologia ela é uma parte importante e fundamental de todo esse processo, mas a gente não é também o salvador da pátria. A gente tem processo nisso, a gente tem as integrações, tem a parte de tecnologia e tem também pessoas. Então, eu acho que esse conjunto todo que é uma receitinha aí do sucesso para que, de fato, o cliente tenha aquela sensação, tipo, nossa, eu fui bem atendido, né, no final das contas. Legal. Você gostaria de falar um pouco até sobre essa questão da omnicanalidade, o momento, assim? Qual que é a sua percepção, Honorato? De uma maneira geral, assim, qual que é a sua percepção sobre esse momento, né? Ivan, acho que para a gente poder externalizar qual que é o sentimento atual, a gente precisa dar 2 passos para trás, né? Se coloca no lugar do cliente. Todo mundo, quando pensa em falar num 0800 ou num 4004, a primeira coisa que vem, cara, eu vou ficar esperando horas, eu vou ser transferido, eu vou ter que ficar ouvindo aquela música de espera, e depois eu vou ter que avaliar meu atendimento, avaliar o atendimento, enfim. Você já tem um modelo mental, você já tem uma dor que você internaliza por experiências ruins, né, de outras frentes, de outras prestadoras de serviço. E quando a gente fala numa estrutura de uma omnicanalidade, você tem que usar aquilo que te gera uma dor para tentar trazer para o nosso cliente hoje o que para ele tem que ser realmente um facilitador, né? Hoje o processo de omnicanalidade nada mais, nada menos para o nosso cliente final, para ele tem que ser exatamente uma coisa muito transparente, para ele tem que ser um caminho que ele não precise ter que voltar a falar com aquela empresa novamente. Óbvio, existem várias vertentes de motivos de contato, mas quando a gente fala numa omnicanalidade, pegando ali o que Fernanda coloca, de fato para quem está fazendo o uso de uma plataforma de omnichannel ou omnicanalidade, é que para ele seja rápido, fácil, prático e intuitivo. Então, isso para ganhos de performance, de indicadores, de produtividade, isso para a gente é uma alavanca que não existe o reverso. É algo que você precisa sempre estar olhando para frente. Então, quando a gente trata hoje e tem dentro de uma operação um sistema de omnicanalidade, eu estou facilitando que o meu processo, de fato, ele seja eficiente e garantindo que aquele cliente quebre um modelo mental de que falar num 0800 é um trauma. E não é isso, né? Eu digo isso por experiência própria na Credipago, de feedbacks que a gente já recebeu ali nas frentes de canais de atendimento, de que no final o cara fala que uau, eu achei que eu ia ter que ficar esperando 1 hora para falar com vocês. E a gente é elogiado por isso. Então, existe 2 mundos que precisam se comunicar e precisa ter esta sinergia para que ambas as partes, né, finalizem ali um atendimento com facilidade. Então, tem realmente sempre a visão do cara que está realmente ali na linha atendendo o cliente. Então, para ele, tudo tem que ser fácil numa única tela. Menos cliques, mais agilidade e mais performance num canal de atendimento. E para o cliente que está falando conosco, tem que ser algo muito transparente e leve, não tem que ser nada pesado, entende? Então, o que eu não quero levar para o meu cliente é que ele fique no peso ou na responsabilidade. Meu Deus do céu, eu tenho que falar agora, rápido, antes que caia essa ligação
entende? Então, hoje o atendimento da Crédito Pago, né, é por muito suor de todo um time de tecnologia, de um time de pessoas que realmente amam fazer aquilo dali com paixão, que realmente é o customer centric, que é o cliente é o centro de tudo, né? Então, se o cliente ele é visto como o meu troféu, ele é visto como a maior importância hoje na empresa é o cliente, se ele é visto desta forma, as coisas vão fluir não tem, enfim, se deixar a gente vai ficar falando agora. Mas sabe, eu queria até pegar um gancho, né? Olha que coisa, a gente, todos nós aqui, que no final somos clientes aí de várias empresas, a gente já vai pronto para o pior. Ou seja, aqui é até fácil você, de alguma maneira, surpreender. Porque quando a gente liga para qualquer lugar, ou liga, ou entra em contato através de texto, você já vai pronto para o pior. Então, teoricamente, é fácil você ter uma questão positiva na experiência, né? E a questão da omnicanalidade, eu acho que o ponto crucial é esse. Da onde que parte? O que é a omnicanalidade para mim, né, e para a Olus? É você estar disponível no canal que o cliente deseja iniciar a interação. Só aí você já começa uma interação feliz, né? Semana passada mesmo, eu tive uma experiência que não tinha nenhum canal por texto. É um laboratório que eu fiz um exame e não tem canal por texto. Ou seja, eu já liguei irritada, entendeu? Eu tenho a propensão de sempre querer falar por texto. Eu gosto, né? É uma característica minha. Então, se não estiver disponível um canal que o cliente deseja, já tem tudo para dar errado, né? E eu acho que o papel é de nós, tecnologia, e das empresas contratantes que são preocupadas com CX, assim como a Crédito Pago, que tem essa veia de o cliente no centro de tudo. A primeira coisa é fazer o mapeamento do seu cliente, é entender por qual canal que ele deseja falar. Sim. Eu até gostaria o gancho que vocês deram, já falando um pouco de vocês no atendimento. E eu gostaria até de voltar um pouquinho para entender justamente esse momento antes do início da parceria de vocês. Qual que era a grande dor naquele momento? Vocês imagina que vocês já tinham um atendimento digital fluindo, funcionando. Qual que era a dor naquele momento ali? Ivan, quando a Olus apareceu, eu tô na Crédito Pago, vão fazer 2 anos, né? Então, eu fiquei 10 anos numa empresa de tecnologia, então eu tinha toda uma estrutura de atendimento, então eu tinha toda uma área de apoio, tinha tudo que eu precisava, né? Fiquei 10 anos numa empresa assim. E quando surgiu a oportunidade de vir trabalhar com a Crédito Pago, eu assumi o desafio. Então, eu sou de São Paulo, aceitei o desafio, fui morar em Joinville, Santa Catarina. Então, meu primeiro contato foi onde eu estou e conforme você faz, né, você começa a minerar ali dentro e ver o que precisa. E quando a gente falava ali, eu cheguei, a primeira dor que a empresa sempre tinha era eu não tenho visibilidade do quem me liga, por que me liga, quanto tempo o cliente espera, por que o cliente está me ligando mais de uma vez. E a gente não tinha isso. A gente tinha ali um serviço extremamente braçal, que o cara principal da minha operação, que é quem realmente ouve o cliente, ele tinha várias telas. Ele tinha que consultar várias fontes de informações. E aquilo gerava uma dor e um constrangimento, porque eu sou condicionado a resultado. Só que um bom resultado, ele vem numa excelência e numa qualidade de ambiente, de trabalho, para que o meu colaborador ele consiga, de fato, performar, né, de forma rápida e clara. E na Crédito Pago a gente não tinha uma digitalização de processo, a gente não tinha uma digitalização de atendimento. Eu tinha, assim, uma aura, como que eu posso te dizer? Ligou, já vai direto para alguém. Só que eu não tinha uma pré-sondagem com o cliente na hora de atendimento, por exemplo, para entender primeiro qual que é a intenção de contato dele comigo. Crédito Pago, ele quer falar sobre o que? A garantia locatícia, ele quer falar sobre a renovação do contrato dele conosco. Então, ele já caía direto no meu atendimento. Isso falando de voz, né? Falando de e-mail, a gente tinha um outro prestador de serviço complexo, então não dava para avançar. E falando de texto,
A gente tinha um outro prestador de serviço. Então, assim, eram mundos que tinham tudo para se comunicar, mas infelizmente você via que não avançava. E quando a Olus apareceu, veio ali realmente, de fato, uma oportunidade da gente fazer um diferente, né? Uma startup, ela cresce rápido, né? Então, o atendimento ele precisa também acompanhar com qualidade, da mesma forma que nós viemos para o mercado, estamos aí há 5 anos, de uma forma, cara, excelente a estrutura que nós temos, o engajamento que a Crédito Pago tem para chegar onde chegou hoje. E a área de atendimento, ela não estava acompanhando a evolução. Então, quando eu realmente me apresentei ali na Crédito Pago, o meu cara, ele tinha que acessar várias planilhas, tinha que acessar um sistema para ver e-mail, outro sistema para ver o atendimento de chat. Então, era complexo, era bem complexo. E eu ali, como coordenador da área de operações de atendimento, eu precisava dar visibilidade para a companhia do quem me liga, por que me liga, quanto tempo ele fica com o meu cara, por que está abandonando uma ligação, por que o cara está abandonando o meu chat. E eu, da mesma forma que eles tinham que consultar várias telas, ou tabular, ou registrar um atendimento em várias telas, eu era pior, porque eu precisava extrair relatórios de várias fontes para trazer a visibilidade para a empresa. E estava ok, assim, mas precisava de algo mais, né? Então, carteira de cliente aumentando cada mês. História da dor do crescimento, né? Então, as coisas estavam sendo, assim, acelerando de uma forma... a gente queria aquilo, então a gente estava conseguindo, entende? Estamos neste caminho. Mas eu precisava também ganhar tempo e ter facilidade no gerir o dado, no expor e no colocar para a companhia. Porque se eu não conseguisse de uma forma rápida e fácil, a empresa talvez eu demoraria para entregar para eles, né, com tanta precisão ou com tantos detalhes, o que realmente gira dentro de uma área de atendimento. Porque muitos pensam que um saque. Cara, não é apenas um saque. São milhões de informações. São milhões de dados que a área de tecnologia ela pode internalizar aquilo para ver aonde eu posso atacar para melhorar um serviço ou uma etapa na jornada do nosso cliente. A área comercial também pode usar aquele dado para entender qual que é a região que mais está me acionando e por quê, entende? Então, essa era uma dor. E depois, quando a gente veio ali, a Olus chegou, aquilo, né, que tudo que vem fácil vai fácil. Então, a Olus não veio fácil, a Olus veio para ficar e a gente está trabalhando para manter e melhorar cada vez mais. Então, acho que essa até antecipei a resposta, né? Não, mas acho que eu vi justamente a Fernanda querendo dar a visão dela. Ele falou, ele contou um pouco de como que era a dor dele, qual era o cenário. E assim, o que você chegou na hora e falou assim, não, vamos resolver, qual que foi a sua primeira análise e depois a segunda, enfim? Tudo que o Honorato trouxe é muito importante e o jeito que finalizou é tão importante quanto tudo que já foi falado aqui. Ele mencionou, a gente continua trabalhando e pensando em como melhorar. Eu acho que a questão é essa, a gente nunca vai parar. É um processo de melhoria contínua, né? Só que até chegar na melhoria contínua, teve toda essa história, né, que ele contou para a gente chegar até aí. Bom, quando a gente chegou na Crédito Pago, a primeira coisa que a gente fez lá, e como processo nosso, que é fundamental, né, nessa engrenagem, foi um acesso para entender o que eles tinham naquele momento, né, já funcionando, e o propósito da empresa. O propósito da empresa, ele pode estar conectado à redução de custo, pode estar conectado a CX, pode ter os dois juntos, né? Então, porque, claro, para a gente fornecer uma experiência boa, não tem como só olhar a redução de custo. A gente vai precisar investir em tecnologia. E aí, tem uma dor que eu tenho certeza que o Honorato passou e que eu passo muito, que é o quê? É muito comum as empresas terem um esforço de investimento na área de vendas, na área de marketing, na área de desenvolvimento de produto. Só que quando a gente vai para a área de atendimento, para tangibilizar o CX é muito difícil. Então, no primeiro momento, tudo é visto como custo, entendeu? Como tangibilizar o CX, né?
Então, esse trabalho de assessment para a gente é fundamental, porque a gente consegue, através de um mapeamento, que a gente fica 1, 2 dias entendendo todas as áreas, entendendo as pessoas, ouvindo especialista, ouvindo operador, ouvindo coordenador, gerente, diretor, para entender, né, toda essa jornada e o que a gente pode contribuir. Então, o assessment ele foi realizado para que a gente pudesse fazer isso, e aí vem também outra coisa importante. Não dá para fazer tudo de uma vez. A gente precisa fasear o projeto, porque senão ele nunca nasce, entende? Então, na fase 1, a gente precisou entender a 4, 8 mãos o que é imprescindível. Não querendo interromper, mas já interrompendo, assim, um grande diferencial do nosso relacionamento, falando de crédito pago com a Olus, depois do assessment ali, foi quando a Olus, de fato, ela olhou para a oportunidade e para a nossa necessidade do mundo que existia de desafio pela frente. Por incrível que pareça, a gente está indo para um ano de go live da minha operação de atendimento. A Olus, ela já está ali com a Crédito Pago, em outras operações de cobrança, por exemplo, que faz um trabalho excepcional ali, né, com as ações de cobrança, mas quando entrou a operação de atendimento, calma, porque aqui a gente vai começar do zero. Não existia um front dentro da nossa operação para o atendimento receptivo, né? E o grande, assim, o que eu sempre coloco isso em discussão, enfim, eu gosto de expor isso, porque como experiência por outros prestadores de serviço, você sente uma dor no assessment, vem a Fernanda, entregou-se ali a primeira fase do projeto, aí vem o João, que daí vem o Pedro, que daí vem a Flávia. E a cada etapa e a cada fase, você tem que explicar novamente, mas quem é o cliente, qual que é a necessidade do cliente. E com a Olus, a gente não teve este problema. Isso eu digo realmente porque eu presenciei, eu estou à frente de toda a parte desde quando a Olus chegou, desde quando a gente fez o mapeamento, tudo que tem hoje. Então, é sempre o mesmo representante comercial, é o mesmo cara que eu posso acionar a qualquer momento. Ou seja, a Olus, ela se preocupa em fazer com que seu cliente sempre seja tratado com a mesma excelência desde o início do projeto, porque eu ganho tempo, a Olus também ganha tempo, porque uma vez que eu demande para eles uma nova oportunidade, a pessoa que recebe já sabe quem é a Crédito Pago, já sabe do como era, do como está e do como a gente precisa chegar, né? Então, isso é um grande diferencial na evolução que a gente vem alcançando nesses quase um ano de Olus ali dentro da operação de atendimento da Crédito Pago. Bacana. Até pegando o gancho justamente um pouco do que vocês comentaram, o que efetivamente, assim, aí já falando de soluções que foram utilizadas, talvez metodologias que foram empregadas, algumas mudanças, enfim, que vocês falassem um pouco disso, assim. Eu queria até começar com a Fernanda, assim, o que vocês chegaram e falaram assim, olha, porque até então o atendimento era uma outra coisa, um outro universo, que até então vocês já trabalhavam com cobrança, enfim, mas o atendimento era uma outra história. O que efetivamente foi feito ali? Sim, pegando ainda essa parte da questão do assessment e do que o Honorato trouxe como experiência, está totalmente conectado ao que a gente quer que o cliente final sinta, que é essa fluidez, né? E isso é personalização. Até a gente chegar no modelo ideal, a gente errou para acertar, né? E aí hoje o modelo ideal para a gente é o quê? Trabalhar com também personalização de outra maneira dentro da nossa empresa. Isso quer dizer o quê? A gente tem um squad que atende o Honorato e a Crédito Pago, que são as mesmas pessoas sempre, para que ele não tenha que toda hora ficar explicando sobre o projeto. Então, desde o atendimento comercial até o gerente de projeto é sempre o mesmo. Quem atende as demandas do suporte, quando tem que ter algum tipo de atendimento, são as mesmas pessoas. Isso é fundamental para que, no fim, ele tenha essa sensação aqui que ele compartilhou, que nem foi combinado. Não, gente, nada está sendo combinado. Porque, assim, eu fico feliz mesmo de ouvir isso, porque, assim,
esse onboarding, ele é um processo árduo mesmo. E, gente, no meio do caminho, teve perrengue sim, eu vou ser transparente, eu ficava só ouvindo Honorato, né? Dormindo ouvindo Honorato, mas por quê? Porque realmente ele é um cara que contribuiu pra gente fazer algo fora da caixa, né? E aí, nesse momento, depois do assessment, feito a 4 mãos, por que eu falo a 4 mãos? Porque a Olus tem a expertise da tecnologia. O Honorato, ele tem a expertise dos indicadores que ele precisa ter visibilidade para conseguir passar fotografia para o board lá dele. Então, assim, o que é uma implementação e o que é, tudo bem, ter uma experiência legal e fluida para o cliente final dele e ele não conseguir trazer esse dado? Porque o dado, no fim, ele é tão importante quanto. É através dos dados que a gente vai conseguir nortear onde a gente tem que melhorar, o porquê que a gente tem que melhorar. Então, assim, essa construção a 4 mãos, ela também foi fundamental. Cada um ali com a sua expertise do que contribui naquele momento. E, sem dúvida, a questão da personalização para que a gente conseguisse, né, ter toda essa fluidez da implementação do projeto, né, do pré-projeto até a implementação de tudo. Legal. Então, a gente quer ver justamente isso. Depois que a gente contou o cenário antes da implementação, e agora a gente fala um pouco de o que você já notou, logo no primeiro momento, de diferença, assim, no atendimento, houve já melhorias, enfim, que você passasse um pouco dos resultados que você já efetivamente conquistou, vocês conquistaram, enfim, nessa parceria pra gente aqui. Eu penso muito assim, cada oportunidade de implantação dentro de uma jornada interna com o intuito de melhorar a perspectiva do cliente, o que eu tenho de dado que eu possa absorver. Né? Então, quando a gente fala de uma URA de atendimento, nós não tínhamos uma URA. Tínhamos apenas um canal receptivo ali. Com a Olus eu consegui trazer ali, óbvio, em conjunto, né? O que eu posso incluir aqui de navegação que eu consiga trazer como insumo para a empresa? Falando dos últimos 6 meses, por exemplo, a minha URA de atendimento, a gente teve ali uma gestão de 160 mil atendimentos. Cara, mas é muita coisa. Cara, nos últimos 6 meses, não é muita coisa. Quanto tempo meu cliente ficou esperando menos de 1 minuto? Por que esse cliente me ligou? Então eu coloco oportunidades ali, né, de setar dentro na navegação de URA. Por que ele mais me liga? Então essa é uma primeira foto que a gente consegue trazer de ganhos, de números que a gente consegue trazer para dentro da empresa, né? Quando a gente fala da parte aí já vem para a parte da usabilidade, né, do UX ali com o meu operador, por exemplo. O que eu tenho hoje que antes eu não tinha, né? Então hoje o meu cara que atende, ele tem visibilidade de quantos ele atendeu, como é que está o processo dele de tempo médio de atendimento, como que está o processo dele de tabulação, visão que eu tinha que fazer de forma manual em D-1, né? Então, hoje é um ganho que a gente tem. Óbvio, tecnologia, tudo pode ser feito. Basta a gente saber priorizar aquilo que de fato é mais importante hoje pra gente, né? A Olus tem uma empatia muito invejável, e uma resiliência também, assim, cara, tem que ter. Mas a gente, quando a gente coloca isso, o meu cara hoje, ele faz ali com muita facilidade todo o processo do primeiro, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, como eu posso te ajudar? Então a URA, ela já traz para o meu menino, por exemplo, uma primeira intenção de contato. Eu falo muito isso porque existe a intenção e a real motivo de contato. O cliente quer falar da garantia, mas ele não sabe o porquê que ele quer falar da garantia dele primeiro. E quando a gente fala, eu já tenho o dado da intenção de contato que é a URA. Meu cliente já me disse aqui o porquê ele está ligando. Só que eu preciso saber qual que é o real motivo de contato daquele cliente, que daí entra na expertise voltada muito por o acompanhamento, né, do cara que está atendendo, de ele tabular e internalizar o real motivo do contato. Então, são 2 dados que a gente precisa confrontar, entende? Então, a gente começa também a tirar ali ações e forças de melhorias no nosso processo. E o meu menino, ele consegue ali, né, com tecnologia, com várias integrações e, enfim, de forma rápida e fácil, intuitiva, sem ficar consultando, por exemplo, o meu CRM. Ele já tem num front ali as principais informações que ele já pode dar uma primeira largada no atendimento.
Então, é tudo informação controlada, é tudo informação muito bem administrada, que quando ele finaliza aquele atendimento, eu consigo dizer por que me ligaram hoje, né? Então, tem isso que a gente consegue também administrar. Então, é mais ou menos isso o que a gente tem como ganho. Então, a gente já tem ali o telefone, real intenção, a intenção de contato, a real intenção de contato. Falando de tecnologia, a gente tem ali a URA de atendimento, depois tem a parte do nosso front, que é o nosso o sistema de atendimento. E quando a gente fala de texto, a gente também traz uma mesma estrutura, porque as coisas elas precisam se comunicar. O canal de atendimento são 3, telefone, chat e e-mail. Para ambos eu tenho pessoas disponíveis. Quando a gente avançou no canal de texto e e-mail, eu falei agora há pouco de uma dor que eu tinha. Era complexo buscar o histórico do cliente, buscar o registro da mensagem. E quando a gente, dentro do projeto Desculpa, a gente avançou para o e-mail, só para você ter uma noção, no antigo eu tinha 3 caixas de e-mail que caía no fã. Deus me perdoe, mano, você vai saber onde. Entende? E quando a gente conseguiu entrar na entrega deste projeto do texto e e-mail, cara, é tão bonito ver o meu sistema. Eu falo isso de coração. Eu sento para atender, então eu tenho amor por isso. E é fácil. É fácil. Então, no e-mail a gente consegue, numa mesma tela, ter acesso a várias contas e nessas contas eu consigo ter acesso a todas as informações. E não saindo da regra da estrutura de visão de dados que eu preciso ter sempre quem me liga, quem me manda e-mail, por que ele está me mandando e-mail, daí mesma coisa. A intenção de contato com o real motivo de contato. Então, aí vem muito. Até um ponto que eu queria tocar com você já deu esse gancho para mim, que é essa questão dessa visibilidade que você tem agora, né? Do seu relacionamento. Muitas vezes a gente tem pessoas, empresas que quando passam por esse processo, né? Elas acabam assim, nossa, eu não tinha esse indicador, eu não tinha essa informação. Essa informação é importante. É uma dor nova que surgiu naquele momento. E é uma dor que agora eu vou atacar. Vocês tiveram esse tipo de coisa? Eu falei assim, poxa, esse era um indicador que eu não tinha, uma informação que eu não tinha, agora eu tenho. Vocês passaram por isso também? Sim, a gente tem, por exemplo, no telefone eu tenho o CSAT, né? Então no CSAT são 2 perguntas. Se o seu problema foi resolvido naquele atendimento e qual que seria a sua nota de avaliação para quem lhe atendeu. Aí falando, por exemplo, agora do mês de janeiro de 2023, eu tive até... Isso é um dado que eu, ontem, recentemente, apresentei para minha diretoria. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, de uma amostragem de 10 mil atendimentos no telefone, 84% disse para mim que o problema dele foi resolvido no primeiro contato. Cara, isso para mim é um FCR, isso para mim é quase que eu coloco uma palavra que não deveria, mas assim... Não tem como... Qual seria essa palavra? Pode pedir um aumento. Põe um pi aí. Então, é raro você entrar num canal de atendimento. Eu, como gestor, eu digo isso não é um mérito meu. Isso é um mérito do meu time de treinamento, do meu time de qualidade, do meu time de dados, do meu time que realmente faz as coisas acontecerem, né? Então, se você dentro de 10 mil atendimentos avaliados... Eu tenho outros que, particularmente, dependendo do que acontece ali, eu não né, você não quer avaliar, mas às vezes eu tenho que saber. Então, o nosso cliente, ele sabe separar o que é um problema e o que é a satisfação do atendimento. Então, hoje, com a Credipago, falando de janeiro, de 10 mil atendimentos, 84% fala para mim que o problema dele foi resolvido naquele atendimento. E quando a gente avança para a segunda pergunta, numa escala de 1 a 5, qual que é a sua nota de avaliação? Cara, de 1 a 5 eu tô com 4,6. Então, assim, é um trabalho em conjunto. É uma equipe que realmente se dedica, entende? Então, esse é um indicador que antes da Olus eu não tinha. Bacana. Até eu queria, tentando já falando um pouco assim, olhando pro futuro, olhando para frente, assim, né? O que você já vislumbra, assim, né? Que vocês falassem um pouco para a nossa audiência, assim, o que vocês vislumbram efetivamente de possibilidades para onde vocês podem seguir, seja no metaverso, o que vocês estão olhando para o futuro dessa parceria? Quais são onde dá para melhorar, para onde vocês podem se aventurar, para onde vocês estão olhando? Eu queria começar com a Fernanda, assim. O que você está projetando para mandar para ele, assim? Olha, como a gente até falou, isso é um processo de melhoria contínuo, né? A gente não pode realmente nunca parar.
para que a gente consiga estar sempre, digamos assim, no ápice das melhores tecnologias, melhores soluções, são 3 coisas, que são pessoas, né? A parte de tecnologia e personalização. Eu acredito muito nessa triangulação. É claro que subgrupos estão nessas categorias que eu estou mencionando. E aí, com a gente tendo fase 1 implementada, fase 2, fase 3, a gente começa a ter uma abrangência maior para pensar em coisas novas, ter uma questão de humanização, de repente na URA, o que a gente pode agora, e já tem um puta resultado legal. Como que a gente pode humanizar mais essa URA, né? Tem um exemplo que eu gostaria de citar que é assim, eu já passei por isso várias vezes e eu tenho certeza que vocês também. Você vai lá, faz uma compra. Depois de 5 dias você liga para a empresa. Por que não, a hora que você entrar na URA ou num canal de texto X, por que não eles não abordarem da seguinte forma? Fernanda, eu vi que você fez uma compra, é sobre isso que você deseja falar? É simples. E resolve. E você já tem uma experiência diferente. Então, de repente, a gente já pode pensar em algo mais abrangente, né? Hoje, com o reconhecimento de voz, com uma inteligência mais cognitiva, digamos assim, a gente tem a capacidade de ter perguntas abertas numa URA e de ter o entendimento do que o cliente fala, né? E a partir disso, você ter uma pergunta que surpreende. Que você, quando você liga, você provavelmente, o que as empresas fazem? Vão te jogar, de repente, para um fluxo de URA extenso. Aí você nem ouve tudo, né? Muitas vezes vai na 9. Posição 9 quer falar com o atendente. Tem empresa que não quer nunca que você chegue no atendente. Então, aí ele fica te jogando para outro canal, para outra segmentação da URA e você nunca consegue falar. Então, assim, eu acho que em relação a coisas novas que a gente pode fazer, URA tem muita oportunidade, metaverso. Eu acho que é uma realidade hoje, sem dúvida a gente tem possibilidade de fazer um trabalho bem legal nisso, com isso, né? E a gente está sempre de forma proativa tentando oferecer novas soluções. Então, o que acontece? Esse assessment que é feito num primeiro momento, ele não foi uma coisa que foi feita e nunca mais será revisitado. Eu acho que o processo de evolução, ele tem que existir e é bom, né? As pessoas, as tecnologias, elas têm sim que mudar. Esse é o processo certo. Se nada mudar, tem alguma coisa errada. Então, o que a gente faz? De maneira proativa, a gente tem hoje uma área também conectada ao Squad de Business Intelligence que pega os dados e avalia. Putz, tem algumas coisas aqui que com melhores práticas de mercado, diante de toda a experiência que a gente tem com 150 clientes, né? Não atuando só no Brasil, a gente consegue ver, putz, talvez eu ofertando esse produto com essa característica, eu acho que o Nurato vai conseguir ter um indicador X% de melhoria nesse indicador. Então, essa área ela é bem importante para que a gente consiga fazer toda essa evolução, né? E uma coisa, ter o cliente também aberto a isso, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente tem hoje uma característica em que todo mundo quer fazer tudo e acaba não fazendo nada, né? Então, empresas que têm essa veia de inovação e de CX, elas naturalmente nos dão também mais abertura para conseguir sugerir, para virar e falar, putz, legal, mas não é exatamente por esse caminho, é por esse. E essa construção vai ser sempre feita a 4 mãos. Até explorando um pouco ainda mais a sua resposta, assim, tem uma euforia agora sobre o uso de certas inteligências, né, generativas que eles falam, o ChatGPT, algum exemplo. Falar isso agora. O que vocês estão olhando? Quer falar? Quer falar? Fala aí. O que você vê? É um modismo, uma coisa da moda? Não, eu acho que na verdade é uma oportunidade que muitos poderão, né, fazer com que daquilo realmente vire mais uma vertente. Mas de vocês negócio. estão olhando para isso? Aquela pergunta. Cara, depois que começou a gritar isso daí na mídia ali, então eu recebendo vários posts e várias informações. O chat GPT, nada mais, nada menos, na minha interpretação, ele reaproveita o que já existe hoje na maior plataforma de busca que existe, que é a Google. Se até a Google
né? Então, a Google está preocupada? Eu não ficaria. Eu não ficaria, querendo ou não, a própria Google ela tem ali todas as informações. Mas eu acho que esse avanço ele pode ser um pouquinho preocupante, porque nem sempre o digital ele vai conseguir entender ou fazer uma analogia do que realmente o humano precisa, né? O grande desafio é fazer com que a tecnologia realmente ela some a necessidade, Sim. né? E não substitua um atendimento humano. É plausível, ok, né? Mas ele não consegue trazer o contexto real de uma necessidade. Então, lendo muito sobre isso, ele encaixa fatias de respostas, ele apenas dá uma humanizada, né, na resposta. Até ontem saiu uma matéria, não me recordo do site agora, que no ChatGPT foi visto ali que o cara passaria na primeira fase da OAB. Sim, que o teste, eu vi. Então, será que é isso que a gente precisa? É mãe de Ná, né? A verdade não é mãe de Ná. As faculdades estão preocupadas. Como que você... O meu TCC foi na raça, foi no suor, estudando. Como que seria essa geração que está vindo? Eu tenho uma certa preocupação. A informação muito fácil, ela também meio que te deixa um pouquinho atrasado, porque o cérebro ele é feito de exercício. Se você não exercita, você não evolui. Fica acomodado, né? Fica acomodado. Então, existem sim oportunidades, mas a gente precisa garantir que o custo-benefício também ele seja e caminhe ao lado. Eu prezo muito pelo atendimento humano. Como empresa, a gente precisa digitalizar mais, redução de custo, mas garantir que o núcleo, a real necessidade, ela continue sempre à disposição do nosso cliente, que é uma pessoa que saiba ouvir, entender e finalizar a necessidade do nosso cliente. Então, eu entendo que temos a tecnologia, precisamos com inteligência saber usar, temos toda a parte da gestão da informação e a gestão do dado, para poder melhorar ainda mais o nosso serviço, garantindo a satisfação do nosso cliente, e precisamos continuar tendo pessoas capacitadas e engajadas a fazer com que, com tecnologia e interação humana, a gente tenha um único fim, que seria realmente a satisfação do nosso cliente. O GPT eu não tenho medo, eu só tenho realmente ali um pouquinho receoso para ver até onde isso pode chegar, mas eu imagino que a Olus logo possa trazer alguma coisa e também já antecipo que já estou fuçando ali algumas oportunidades, então... Até, inclusive, eu quero ver a sua avaliação, Fernanda. Como que você vê essas tecnologias, não só... Eu concordo 100% com o que o Honorato falou. Eu falei, acho que já um pouquinho aqui, né? E eu citei pessoas, né? Integração, personalização e pessoas. A tecnologia, ela não... ela é parte, ela não é o todo. Então, a ideia não é substituir 100% das pessoas. Sim, pode ser que acabe substituindo uma parte, de repente. E é natural. E é natural. E aí vai ser uma parte de repente, pessoas que não estejam performando da maneira que poderia. Mas o intuito das nossas soluções é fazer com que as empresas tenham a possibilidade de ter os executivos, né, os colaboradores, pensando, agindo de forma estratégica. A gente, antes da tecnologia, tinha muito trabalho operacional, manual, e o cara não estava usando o que é de mais benéfico ali, que é a cabeça dele. É pensar estrategicamente em como que ele pode contribuir com a empresa que ele trabalha. Então, eu acho que, no fim, a gente não quer substituir ninguém. A gente quer fazer parte do processo. E é uma parte super importante e fundamental. É nessa linha. Bacana. Pessoal, chegamos ao fim desse programa. Que rápido. Não é possível. Será que temos um episódio 2? Projetos estão caminhando. Caminha, né? Pessoal, então assim, eu quero agradecer a Fernanda, quero agradecer ao Honorato, foi um papo muito interessante, principalmente quando a gente abordou temas como ChatGPT, falando do atendimento de vocês, o que era e como mudou. E é muito bacana isso, porque às vezes muitas empresas saem olhando para todos os canais, querem estar em TikTok ao mesmo tempo, não. Vocês sabem muito bem onde vocês querem, o canal de vocês, e vocês entenderam, fizeram a parceria, porque a parceria, no fim, é importante, justamente para essa busca de eficiência, tá? Sim. Muito obrigado, Fernando. Você quer dar umas palavras finais aqui? Eu gostei demais de participar, né? Como eu falei no começo, estou feliz de estar aqui com vocês. E é isso, quem quiser saber mais da nossa história, né? É só acessar aí as nossas redes, vai ter os nossos contatos aí também, né?
nas mídias e eu tô à disposição aí de todos vocês. Honorato? Não, novamente eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando realmente o qual a gente está bem satisfeito hoje nessa parceria. E é isso, então, para você que está assistindo a gente aí... Curta, compartilha. Dá um like, mais ou menos isso. E, enfim, conheça a Credipago. Então, acesse lá o nosso site, credipago.com.br. Venha ser um cliente Credipago. Então, quer alugar um imóvel de forma rápida e fácil, é Credipago. E vem com a gente, é isso. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E é um caminho sem fim. Então, muitos projetos estão em andamento. E a ideia é garantir com que a gente mantenha a performance que hoje estamos tendo e trazer mais excelência ainda operacional para o nosso time. Bacana. Então, além de acessar as redes sociais deles, acesse as nossas também. É inovativo, seja no YouTube, nas nossas redes sociais, acompanhe a nossa cobertura e as nossas matérias. E em breve teremos outras matérias, inclusive com a Fernanda, né, Fernanda? Tá bom? Estamos aí. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.